Estamos começando o Contraponto Cultura e no programa desta semana nós conseguimos pescar do Contraponto Notícias o professor Ernesto Venturini, que é um psiquiatra italiano, vinha falando para a gente aqui no Contraponto Notícias sobre a luta antimanicomial no Brasil e na Itália. E nós conseguimos aqui segurar o professor Venturini para a gente conversar um pouco no Contraponto Cultura também sobre as recomendações de filmes e livros que tratem do tema da loucura. E eu queria começar, professor Venturini, perguntando como o cinema retrata o louco. O cinema reproduz essa lógica social construída na modernidade do encarceramento do louco, porque é aquele que não se ajusta às regras sociais? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Há uma grande produção sobre o problema da loucura. Infelizmente, há também a construção de um sentido de periculosidade nos filmes. Há todos aquele filme que ainda persiste sobre o killer, não? O serial killer, esta modalidade de violência dos loucos. Isto é do filme, não é verdadeiro, é uma ficção, mas construi o sentimento de periculosidade. E acho que é uma responsabilidade na construção desta situação de periculosidade, a violência sobre o filme. Está demonstrado. E o que aprofunda o preconceito contra, claro, contra o claro, louco. exatamente. O louco do cinema tem que ser tão... O louco da rua tem que ser tão violento quanto o louco do cinema. Ou presume-se que ele seja tão perigoso quanto o louco do cinema, quando na realidade não é isso. Né? E esse distanciamento, né? Eles, os loucos, e nós, os normais. Claro, claro. E há outras modalidades de enfrentar o assunto, por exemplo, de algum cineasta, de diretores, mas também do intelectuais, dos escritores, que mostram uma leggerezza, levidade no assunto. Eu estou pensando agora a um escritor italiano, Italo Calvino, que ele escreveu um dos seus, acho que o último, póstumo livro dele é sobre as conferências americanas, onde ele escolhe 5 palavras fundamentais para a literatura e a vida deste milênio. As palavras são levitude, leggerezza, são exatitude, são rapidez, são visibilidade, multidisciplinaridade, sim, é isso. Não. Então, esta capacidade de ver as coisas com ligeireza, esta é uma coisa muito importante. E, por exemplo, o exemplo maravilhoso é Fellini, a capacidade dele de mostrar a loucura é uma modalidade diferente. Ele passou por um processo de análise, não? Porque a gente vê, por exemplo, no Julieta dos Espíritos, a gente vê em vários filmes dele que ele trabalha muito com a questão do inconsciente. Mas parece que a Dolce Vita seja um exemplo bom para a gente discutir aqui, da filmografia do Fellini. Sem dúvida, sem dúvida. Esta capacidade de deslocar o assunto e ver com um olhar diferente, e esta capacidade do sonho. Às vezes eu falo que Basaglia é um Fellini. Os dois mostram a capacidade que o sonho pode ser uma realização da vida das pessoas. E ambos transformaram sonhos em realidade. Tanto Basaglia com a luta antimanicomial, tanto Fellini com aquela maravilhosa filmografia dele. Né? Sim, sim. Por exemplo, Roberto Benigni, ele é um ator em um filme de Fellini. Benigni é muito conhecido aqui no Brasil como a Vida Não, Bela. mas ele foi também no início, ele participou em um filme de Fellini, onde ele é um louco, Roberto Benigni. E desenvolve este papel e todo o seu filme, 8,5, não, são esta aldeia, a vida de comunidade, exatamente, onde há esta modalidade irônica, mas também afetiva com as pessoas, não? Esta modalidade. Então, os loucos vivem na comunidade, não são
segregado, não? Esta capacidade de mostrar como a loucura é realmente um aspecto da vida, como é tudo isso. Um sintoma da nossa sociedade. Mas não é um sintoma negativo, é uma característica. Uma característica, quer dizer, uma característica também que dá um sentido irônico, leve da existência, não? A gente pode rir, não? Capacidade de rir, de ver as coisas diferentes. Que é um papel da arte, né, Virgílio? Sim, Calvino, a arte é para causar estranhamento. Enquanto o Venturini falava, eu pensava, Calvino também trabalha isso com muita propriedade, e há muito de Calvino traduzido em português. O General e o seu Labirinto, por exemplo, que eu recomendo, é aquela imagem belíssima da ocupação, né, numa biblioteca. O que é feito ali, a angústia que Calvino trabalha e como é que ele escapa. Eu penso que ele escapa e ele se estabiliza exatamente através da literatura. Aqui em Belo Horizonte, e agora, nós vamos ter a Semana da Mostra da Arte Insensata, que é um trabalho maravilhoso realizado pela Coordenação de Saúde Mental, ouça-se Rosimeira Aparecida Silva à frente da coordenação, que é produção de cultura, e todos aqueles portadores de sofrimento mental gravíssimos produzem obras definitivamente que merecem estar na sua sala. Eu tinha um CD do Trem Tantan, que eu apreciava muito, achava belíssimo. Que é belíssimo. Que é belíssimo. É um movimento... Enfim, a música, né, a literatura, o cinema, que lamentavelmente é hoje mais fácil, né, mas é muito complicado, sempre foi muito complicado, muito difícil economicamente se fazer cinema. Nós temos na luta antimanicomial o Elvésio Raton, que, aproveitando da vida de Basaglia aqui, foi o disparador dele fazer o Em Nome da Razão, que é um filme, até hoje, é um documentário arrepiante. Se você ainda não teve a oportunidade de vê-lo, você que nos está assistindo em casa, procure o Em Nome da Razão, do Elvésio Raton. Mas eu fico voltando a Fellini, né? Como que o real, como que o inconsciente, como que isso se mescla e como que isso é possível, como o Venturini dizia, nas aldeias, nos pequenos países, né, italianos, e como é que isso responde a uma pergunta que o professor Zé Luiz Quadros tem como obsessão, né? Quem que é o louco, Venturini? A resposta é na literatura, Machado de Assis, no Alienista. Sim. Ele responde a esta pergunta, não? Você lembra? No início, na história, Simão Bocamarte vai internar as pessoas com comportamento um pouco estranho das outras. Ele olha para o... E vai convencendo todo mundo. É o diagnóstico a priori. Não, o início vai a internar a maioria das pessoas. Sim. Depois ele reflete. Então, não é possível que a maioria das pessoas pode ser internada. Então, o problema é dos normais, da minoria. Então, ele dá liberdade aos internados e interna os outros, aquele que era rigoroso, respeitoso, achando que se a maioria não é respeitosa, a doença é ser respeitoso, é respeitar as normas. Mas, ao final, ele vai a considerar que realmente não pode existir esta coisa, não? E, ao final, ele acha que o louco é ele mesmo. O louco, no sentido de Machado de Assis, as pessoas que pretendem dar uma resposta, organizar a resposta da vida, não? Que a loucura e a não loucura existem na vida. Então, o louco realmente é aquele que acha que pode se definir, controlar as pessoas, não? Esta é a resposta de Machado de Assis. Em outra maneira, eu não sei. Ou ainda dentro de Machado de Assis, pela fala do senhor professor Venturini. E no Simão Bacamarte, né? Tudo quanto quis, me lembro agora, tudo quanto quis, deu-se-lhe. A sociedade, tudo que o modelo encarceratório de Simão Bacamarte pedia, a sociedade concedia, né? E depois, é um outro livro que eu recomendo, né? O Alienista de Machado de Assis. Você encontra usado, você encontra barato, ao preço, enfim, ínfimo, né? É um livro que merece, que tem
tem que ser lido. E nesse caso, se os internados inicialmente eram aqueles que diferiam do comportamento tido como normal, e depois os normais é que parecem loucos porque eles são minoria. Né? Então a gente pode também concluir por Machado de Assis que louco é aquele que não age conforme a maioria. Né? Claro, então, que é essa coisa do comportamento do normal, da normatização. Esta análise de Machado de Assis impressionou, perché è fatta nel 1880. Final do século XIX. Final do século XIX. Então, isso significa uma capacidade incrível de analisar os problemas sociais da normalidade e anormalidade naquela época. E era quem entendia muito bem sobre exclusão, né? Sim, ele era um mulato. Olha, olha, por isso. Sim. Ele era um mulato. Mulato, gago. Ele havia sofrente de epilepsia. Sim, não? Sim, que era um Deus nos acuda naquela época. E também... acho que era isso, ele tinha epilepsia. Epilepsia, não era branco, sim. E era uma pessoa que tartamudeava, né? Olha, e a outra coisa, os avós dele eram escravos. E eu lembro que o dia da fim da escravidão, que, olha, é o 3 de maio de 1888, que é exatamente o 3 de maio de 1978, é a lei da reforma da Itália. Então, o mesmo dia da lei da reforma da Itália é o mesmo dia da fim da escravidão, da lei real, áurea. Então, ele fala daquele dia que Machado de Assis foi sempre uma pessoa que não gostava falar muito, era muito... muito complexado. Complexado também. Ele fala, aquele dia, eu estava na minha casa, eu via que as pessoas fora, ele fazia uma festa, e ao final eu consegui sair. Não? Ele fala, foi uma emoção maravilhosa. Todas as pessoas tratavam outros como se fôssemos irmãos. Eu fui ele fala, com um cara que não conhecia. Então ele fala, este foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Palavra dele. Então isto explica como o problema da escravidão, não, era um problema como que impactava, como impactava ele, não? Ele mostra como esta liberdade que vai conseguir a liberdade, a fim da escravidão, que é um sentido simbólico importante, a fim da escravidão e a lei da Itália é a fim da escravidão, e a lei do 2001 aqui no Brasil é a fim de uma escravidão, uma forma de a fim ainda que tem muito que percorrer, mas é uma lei. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, daqui a pouco o Contraponto Cultura volta com Ernesto Venturini falando pra gente sobre a questão da loucura vista pelo cinema e pela literatura. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Contraponto Cultura está de volta com o nosso convidado especial, que é o psiquiatra italiano Ernesto Venturini, que veio aqui
nos acompanhou no programa Contraponto Notícias e agora grava aqui com a gente o Contraponto Cultura, discutindo conosco alguns filmes e algumas obras da literatura que falam sobre a questão da loucura. Professor Venturini, eu queria retomar esse bloco perguntando quais são os comportamentos que mais comumente são confundidos com a loucura, como, por exemplo, o homossexualismo é associado de alguma forma à loucura, ou em algum tempo atrás a questão da ideologia ou até mesmo da afiliação a determinados partidos políticos ou grupos, né? Como em determinado momento, por exemplo, um pai pode achar que o filho dele que se diz socialista, o menino só pode estar louco, né? Ou um filho que se revela com uma orientação sexual diferente da predominante, ele também só pode estar louco, né? Então, quais são os principais comportamentos confundidos com a loucura? Quer dizer, a resposta está na sua pergunta, quer dizer que o utilizo da palavra ou do sentido da loucura depende da vontade de enfrentar ou não enfrentar algum assunto. Claro, esta da homossexualidade que foi considerata loucura também no diagnóstico, aquele diagnóstico do psiquiatra, é um escândalo, mas é uma coisa que acontece no sentido que para o psiquiatra, para aquele que detém o poder, como Machado de Assis mostrou, todo, ao final, pode ser considerado loucura. E o problema é o reconhecimento do poder social de outras pessoas, a possibilidade de afirmar os próprios direitos. Quando os homossexuais justamente afirmaram o próprio direito, acabou este diagnóstico de ser louco diferente. Algumas seitas neopentecostais, Venturini, elas promovem e prometem ainda hoje no Brasil, não é coisa do final do século XIX, é atual, né, a cura, entre aspas, da homossexualidade. Como pensava-se que a psiquiatria poderia promover a cura, entre aspas, daquele que não se submetia à ditadura militar, por exemplo, no Brasil, que era um militante comunista, ou que era um militante socialista. Essas permanências, isso existe ainda hoje, Ernesto? Isto exprime uma rigidez das pessoas e das estruturas sociais em enfrentar-se com os problemas da diferença, da diversidade. Isto é o problema. E olha, a gente fala da homossexualidade, daquilo que ela apresentou. Hoje, por exemplo, existe um problema enorme. O problema de considerar o comportamento das infâncias, do adolescente na escola, como síntoma da loucura. Aquele que chama-se hiperatividade na escola, não? Ou incapacidade de atenção, é diagnosticado como um problema de doença. E há um remédio. E infelizmente há um remédio, o Ritalin, que vergonhosamente vai ser utilizado, que é um remédio perigoso para a saúde da pessoa. Não há esta capacidade de refletir. Quer dizer, e muitas vezes os pais buscam um recurso desse porque eles pensam estar fazendo melhor para os filhos. Claro. Então, seria muito importante esse tipo de esclarecimento, que um comportamento não padronizado não significa que uma pessoa tenha uma doença. Sim. Existe também uma situação limite onde precisa uma intervenção. Mas raríssimo. É excepcional, é exceção. Um comportamento do adolescente que vai transgredir, porque o problema é mais ou menos na escola, não? O ensinante fala, pronto. O que não é normal é o adolescente que não transgride. Sim, né? que não transgride. Então, um adolescente que fica parado, que não fala, que sempre obedece, isso me parece anormal. Não é? Então, tem que duvidar das coisas. Então, um adolescente hiperativo, acho que é normal.
E falar que é uma doença mental, como fala-se, é muito perigoso. Isto não significa que não existe uma situação que necessita uma intervenção. Mas esta deve ser uma exceção, depois que realmente, antes que dar prescrever remédio, tem que esperar 2, 3, 4 anos, está entendendo? Depois, sim. Seu amigo Paulo Amarante diz, com muita propriedade, me parece, que esse século é o século da depressão. Assim como nós tivemos no século XIV a peste, assim como nós tivemos a tuberculose no século XIX, esse século é o século da depressão. Eu te pergunto, Ernesto, esse século não seria o século da medicalização dos sintomas? Se está triste demais, tem uma droga, tem um remédio. Se está alegre demais, deve ser medicado. Se não está triste nem alegre, cuidado, porque aí é que tem que ser medicado mesmo. Como é que você vê essa afirmação? Não, então, que seja o século da depressão, isto tem que... o Paulo Amarante fala que isto é aquilo que... da medicalização. Que é aquele que a sociedade farmacêutica falam, os psiquiatras falam que é um século da depressão, mas não é verdade. A depressão é uma modalidade de vida. Claro, a gente vai morrer, então acho que um pouco de depressão é realístico, não? Mas a medicalização vai significar que toda a situação que significa envolver-se uma capacidade de olhar para si mesmo, não? Então, eu tenho ansiedade, eu tenho medo de uma coisa. Então, pronto, como eu posso enfrentar este assunto, falar com outras pessoas, não? Toda aquilo que na história da vida das pessoas são as coisas mais importantes, acabam a ser só o remédio. Não? É uma redução da complexidade da vida, é uma banalização da vida. Não? Professor Venturini, eu queria pegar tudo isso agora e colocar dentro do cinema de novo. Do cinema. Vamos voltar aqui para o cinema. E eu me lembrei de um outro filme também que gosto muito, não sei se vocês já assistiram, que chama A Sombra de Goya. Sim. É um filme que conta a história do artista espanhol e que é protagonizado por uma moça que é tratada como louca e ela é mantida tanto tempo encarcerada que ela acaba realmente se comportando como alguém louca, como alguém que tem um tipo de doença. Isso pode acontecer, ou seja, o que é retratado assim no cinema por esse filme, que é A Sombra de Goya, é o que geralmente acontece com os manicômios, com os hospitais psiquiátricos? Sim, sem dúvida, absolutamente, exatamente, que foi também sublinhada uma doença que é a síndrome da institucionalização. Aquele que o comportamento de uma pessoa que foi internada há muitos anos, que a gente chama cronicidade ou cronificação, ele é o resultado do internamento, não é o resultado da doença. Como também, às vezes, o comportamento físico, no movimento, na marcha das pessoas, depende do fármaco que a pessoa está tomando, não? E a gente acha que isso é uma manifestação da loucura, mas é uma manifestação são efeitos colaterais do remédio, e aquele do comportamento da pessoa internada são efeitos da uma vida sem relações, não? Além disso, eu quero sublinhar uma coisa. Todas as vezes que a gente trabalhou para fechar hospitais psiquiátricos, reabilitando os doentes, ficou impressionado algum comportamento que pareciam sem sentido. Mas, na realidade, este comportamento das pessoas longamente institucionalizadas mostrava que era um mecanismo de defesa contra a violência institucionais. Quer dizer, as pessoas presas no lager ou nos hospitais psiquiátricos
toma alguma atitude que parece irracionais, mas se você entende o sentido daquela vida, elas foram as coisas que permitiram a eles de sobreviver. Então é uma maravilhosa capacidade do ser humano de enfrentar situações difíceis, quer que seja também. O Calvino fala que é outro livro maravilhoso, que é Cidades Invisíveis, não? Então é o Kublai que fala com Marco Polo e pergunta a Marco Polo: existe o inferno, existe cidades infernais? E Marco Polo responde: sim, existe, mas a coisa mais importante é também que no inferno as pessoas podem conseguir uma capacidade de viver no inferno para esperar no paraíso, não? É uma coisa assim muito importante. Isto é uma capacidade das pessoas. E até mesmo de assimilarem aquilo que dizem para ela que ela é, né? Eu não sei se isso realmente acontece, mas tem um filme que fala um pouco disso, que chama A Experiência. É um filme onde algumas pessoas são recrutadas para fazer parte de uma experiência de encarceramento. E que se transforma... E que ela se transforma, elas assimilam um comportamento. Se ele foi selecionado para fazer o papel do preso, né, e outros são selecionados para fazerem o papel dos carcereiros. Então, eles passam a assumir aquela postura. E houve essa experiência real no sistema universitário estadunidense, né? Agora, o que com essa fala, Venturini me remeteu outra vez a Fellini, mas agora não ao ensaio de orquestra, mas sim ao Ginger e Fred, né? Que são, para mim, um relato desse que Eric Hobsbawm chama do breve século, né, do triste século XX, que são dois dançarinos, que é o Marcello Mastroianni e Giulietta Massina, que no final de sua vida reeditam não só uma paixão e um relacionamento, mas também num programa de televisão. E nessa televisão a gente pode dizer, essa televisão ela é diferente de tudo que a gente assiste nas outras televisões, né? Eu fico pensando quando que esse tipo de fala do Venturini seria possível numa televisão mondocane, né? Numa televisão que tenta padronizar e espremer as desgraças, né? Quando que um tipo de discussão dessa seria possível nessa televisão aberta? Mas Ginger e Fred, talvez do Fellini, que é um filme que eu também recomendo para você que está nos assistindo em casa, que é uma metáfora desse triste século XX, né? Mas também é aquele que a gente falava da criatividade, eu falei da máscaras. Então, no filme, no meu entendimento, os dois são constrangidos a assumir a máscara de ser Ginger e Fred Astaire. Mas, na realidade, ao final, sai a subjetividade deles, não? Que mostra como a subjetividade deles há um poder maior de ser máscaras, de ser só pessoas buratinhos, não? Uma coisa assim, não? Então, isto é interessante, são vivos, não são ficções, não? Esta é o sonho. Então, esta capacidade criativa que a gente falava dos usuários que pintam, descobrir em si mesmo uma capacidade criativa, que é na reabilitação dos usuários, que é nos filmes de Fellini, a criatividade, o sonho. O sonho é libertador, o sonho significa... E fica aqui outra dica, que é Sonhos, né, do Kurosawa, que é um filme belíssimo também. Bom, foi ótimo tê-lo aqui, professor Venturini, Virgílio Matos também. E esse Contraponto Cultura fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais recomendações de filmes e livros para você, telespectador da TV Comunitária. Continue com a nossa programação.